Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 23 de novembro. O Conselho Nacional de Justiça promove encontro internacional sobre estratégias de combate à corrupção. No evento, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, ministro Luiz Fux, alerta para o perigo da indiferença em relação a esse tipo de crime. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você confere ainda. Por unanimidade, o Supremo determina que o governo divulgue dados completos sobre os casos do novo coronavírus. STF derruba a lei do Rio de Janeiro que suspende cobrança de empréstimos consignados durante a pandemia. E a nova série de reportagens da TV Justiça fala sobre as mudanças provocadas pela Covid-19 que vieram para ficar. O Conselho Nacional de Justiça promoveu hoje o seminário voltado a discutir estratégias para o combate à corrupção. Na abertura, o presidente do STF e do CNJ destacou o impacto do desvio ilegal de dinheiro em âmbito global e também os avanços do Brasil no combate a esse tipo de ação criminosa. Na abertura do evento, promovido para debater estratégias globais de combate à corrupção, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça falou sobre o prejuízo da corrupção em âmbito global. Luiz Fux citou dados das Nações Unidas, que apontam que cerca de US$ 1 trilhão são pagos em suborno atualmente, enquanto outros US$ 2,5 trilhões são desviados por causa da corrupção, números que representam cerca de 5% do PIB mundial. O problema de corrupção não é um problema específico regional, é, na verdade, um flagelo global. Corrupção rouba da sociedade escolas, hospitais e serviços vitais. E sem prejuízo, numa questão objetivamente ligada à ordem econômica, afastam investimentos estrangeiros importantíssimos para o nosso país e retira de nossas nações, das nações evoluídas como o Brasil, os seus recursos naturais. O presidente do STF e do CNJ também citou avanços que, segundo o ministro, vieram com a edição de várias leis, como a que dispõe sobre normas específicas de combate à corrupção, a Lei 12.846, que prevê a celebração de acordos de leniência com infratores. O presidente do STF e do CNJ também destacou o trabalho da Rede de Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, a ENCLA, que constitui fórum de diálogo e atuação conjunta de uma diversidade de órgãos dos poderes executivo, legislativo e judiciário. A ENCLA realmente é a principal rede hoje de articulação e discussão para a formação de políticas públicas voltadas ao combate desse crime, mas também é objetivo princípio e consta do eixo, de um dos eixos que nós elegimos, quando então assumimos o compromisso do combate à corrupção como absoluta prioridade concernente ao eixo número 4 da nossa proposta de gestão. Outros representantes da advocacia e do judiciário também participaram da abertura do evento. Nosso país, aos olhos do mundo, muitas vezes foi visto como a pátria da impunidade. E nós, como brasileiros, apaixonados por nossa terra, temos que admitir as falhas desse processo de enfrentamento à corrupção ao longo da história. Hoje foi divulgado um estudo importante do Instituto Filomena, que diz que os brasileiros esperam dos governos que serão aprovados agora nas câmaras municipais o combate à corrupção. Então, um dos 5 pontos principais é o combate à corrupção. A nossa busca é por transparência, é por compromisso, né? Essa tem que ser o norte de qualquer legislação, de qualquer atuação, porque sempre quando surge um novo serviço, uma nova ideia, né, em eleições, isso é muito comum de acontecer, ali você tem
uma chance muito grande de você ter corrupção. Discutir a probidade, a transparência e a eficiência administrativa deve realmente ser uma pauta para todas as democracias sérias e consistentes do mundo. A programação do seminário também incluiu 3 painéis com a participação de autoridades e especialistas tanto do Brasil quanto do exterior. Cada um dos blocos tendo como objetivo ouvir diversos segmentos nacionais e internacionais em relação ao combate contra a corrupção e o crime organizado. O Supremo Tribunal Federal confirmou decisão que obriga o Ministério da Saúde e governo do Distrito Federal a divulgarem diariamente os dados completos sobre os casos de Covid-19, inclusive os óbitos acumulados desde o início da pandemia. A decisão do plenário virtual foi unânime. Os partidos Rede Sustentabilidade, PSOL e PCdoB entraram com uma ação no Supremo contra uma mudança na forma de divulgar os dados da pandemia. Em junho passado, o Ministério da Saúde deixou de informar o número acumulado de casos de contaminação e de mortes e passou a divulgar apenas os dados das últimas 24 horas. O governo do Distrito Federal adotou a mesma metodologia no mês de agosto. No voto, o relator da ação, ministro Alexandre de Moraes, lembrou que a Constituição Federal consagrou a publicidade como um dos princípios imprescindíveis da administração pública e acrescentou: a consagração constitucional de publicidade e transparência corresponde à obrigatoriedade do Estado em fornecer as informações necessárias à sociedade. O acesso às informações é a garantia ao exercício do princípio democrático. O ministro Alexandre de Moraes determinou que todos os dados epidemiológicos sobre a Covid-19 voltassem a ser divulgados. Esta foi uma medida cautelar tomada pelo ministro em junho, no caso do Ministério da Saúde, e em setembro, quanto ao governo do Distrito Federal. Agora, no plenário virtual, todos os ministros votaram a favor. Também por unanimidade, o plenário virtual do STF decidiu que é inconstitucional a lei do Estado do Rio de Janeiro, que suspendeu por 120 dias a cobrança de parcelas dos empréstimos consignados no período da pandemia da Covid-19. Em sessão virtual, o relator ministro Ricardo Lewandowski votou pela suspensão da norma que impedia a cobrança de consignados durante a pandemia. Ele destacou que a lei do Rio de Janeiro invade a competência privativa da União para legislar sobre o tema. O ministro ressaltou ainda que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara, no sentido de que são inconstitucionais normas locais que tratem de matérias de competência privativa da União. Entendimento que foi seguido por todos os ministros do STF que determinaram a suspensão da regra. A lei fluminense, editada este ano, suspendia pelo prazo de 120 dias a cobrança de empréstimos consignados no Estado em razão da pandemia da Covid-19. A norma foi questionada pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro. Na ação, a Concif alegou que a suspensão das cobranças poderia gerar grandes prejuízos para o setor, já que é um volume de 9 bilhões de reais decorrentes de aproximadamente 600 mil operações ativas de crédito consignado nas instituições financeiras. Argumentou ainda que os servidores públicos estão recebendo salários integralmente e que a regra não considerava os custos sociais e econômicos para a política de crédito de toda a população. Em outra decisão no plenário virtual, o Supremo manteve a suspensão de normas estaduais que estendiam foro por prerrogativa de função a autoridades locais que não estão listadas na Constituição Federal. Nossa consultora jurídica, Karina Zucolotto, detalha isso para a gente. Olá, boa noite. As informações que eu trago hoje vêm direto do plenário virtual. Os ministros, por unanimidade, referendaram uma medida cautelar deferida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que é o relator de 5 ADIs que questionam dispositivos de 5 constituições estaduais que garantiam, de uma certa forma, prerrogativa de foro a defensores públicos ou a procuradores do Estado ou ao chefe-geral da Polícia Civil para que eles pudessem ser processados e julgados em processos criminais perante o Tribunal de Justiça em segunda instância e não em primeira instância, como determina a Constituição. Essa suspensão dos dispositivos deve durar até o julgamento de mérito dessas 5 ações. O Procurador-Geral da República é autor de uma dessas ações e questiona dispositivos
dispositivos da Constituição do Estado do Pará. Ele diz que essa prerrogativa de foro, garantido pela Constituição do Pará aos defensores públicos daquele Estado, viola a Constituição em pelo menos 4 pontos. O primeiro deles, o princípio da simetria, uma vez que a Constituição Federal não teria estabelecido essa mesma prerrogativa aos defensores públicos federais, não havendo, portanto, previsão constitucional. Teria havido também uma possível usurpação da competência privativa da União para legislar sobre direito processual e ainda uma violação ao princípio da isonomia e o princípio do juiz natural. Ao deferir a medida cautelar e confirmar a sua manutenção no julgamento realizado, o ministro Luiz Roberto Barroso lembrou um precedente da Corte de 2019, que ao julgar uma ação direta de inconstitucionalidade que questionava dispositivos do Estado do Maranhão, o Supremo já teria decidido que é inconstitucional a previsão nessas constituições estaduais de prerrogativa de foro a procuradores de Estado, a defensores públicos e naquela do Estado do Maranhão, inclusive, foi considerada inconstitucionais a previsão de prerrogativa de foro para procuradores da Assembleia Legislativa e também delegados de polícia. Outras informações sobre o plenário virtual você acompanha aqui na TV Justiça. E no próximo bloco, o ministro Sérgio Coquina toma posse como novo ouvidor do Superior Tribunal de Justiça. Voltamos já. A Constituição é a lei maior, a lei fundamental e soberana de um Estado. Ela estrutura o Estado, seus poderes e os direitos de todo o cidadão. A Constituição não é só uma lei importante, mas sim uma lei necessária para a manutenção da ordem, dos seus direitos e, em última análise, do próprio Estado. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou hoje que milícias digitais são uma versão contemporânea do autoritarismo. Ele falou sobre democracia, processo eleitoral e fake news numa palestra online para o Instituto de Ensino INSPER. O ministro Luiz Roberto Barroso relembrou o conceito de democracia e disse que o mundo vive hoje um fenômeno de autoritarismo de líderes que chegaram ao poder por meio do voto popular. Há uma onda populista, autoritária e conservadora radical no mundo, levando muitos autores a se referirem ao momento presente como sendo de recessão democrática ou de retrocesso democrático. E os exemplos se acumularam mundo afora: Hungria, Polônia, Turquia, Rússia, Ucrânia, Geórgia, Filipinas, Nicarágua, Venezuela, em todo o mundo. O ministro Luiz Roberto Barroso ainda reforçou mais uma dificuldade que democracias modernas enfrentam: a influência das fake news disseminadas por grupos bem estruturados. Uma versão contemporânea do autoritarismo são essas milícias digitais que atuam na internet, procurando destruir as instituições e golpeá-las, criando um ambiente propício para a desdemocratização. O segundo turno das eleições municipais está marcado para o dia 29 de novembro. Em 57 cidades, os eleitores voltam às urnas e mais de 370 mil pessoas vão trabalhar para garantir a tranquilidade do processo eleitoral. São os mesários. O número de mesários inscritos para as eleições municipais de 2020 surpreendeu. Foram aproximadamente 2 milhões em todo o país. A Iohara, que trabalha como mesária há 6 anos, fez parte desse grupo. Eu sou mesária porque eu gosto. Eu sei a responsabilidade que é estar ali como mesária. E foi uma experiência nova para todo mundo. Com a pandemia, os mesários tiveram que cumprir um protocolo de segurança: álcool em gel, distanciamento social, uso de máscara. Segundo a Iohara, as medidas fizeram toda a diferença. O distanciamento foi mantido com todo o material. A gente fica um pouco receoso, mas eu me senti segura sim. O segundo turno das eleições municipais
será realizado em 57 cidades. Para garantir a tranquilidade da votação, os protocolos sanitários de segurança estarão lá novamente, assim como os mesários. Serão mais de 370 mil, trabalhando em mais de 94 mil sessões eleitorais. Quem trabalha como mesário recebe dispensa do trabalho pelo dobro dos dias dedicados à Justiça Eleitoral, sem prejuízo do salário. Ganha auxílio alimentação, isenção do pagamento de inscrição em concurso público estadual e tem vantagens de desempate nas provas, a depender do edital. O Superior Tribunal de Justiça tem novo ouvidor. O ministro Sérgio Kukina assumiu o cargo na última sexta-feira. Em uma cerimônia reservada na presidência do STJ, com a participação de ministros da Corte por videoconferência, o ministro Sérgio Kukina tomou posse como novo ouvidor do tribunal. A ouvidoria do STJ é um canal de comunicação com o cidadão. As dúvidas, sugestões e denúncias recebidas são uma ferramenta que o tribunal usa para melhorar os processos e reavaliar a qualidade dos serviços prestados. A importância da ouvidoria é uma importância no sentido de obter informações, de receber reclamações, de receber orientações, de receber ao mesmo tempo críticas construtivas, no sentido de melhorar a prestação jurisdicional, mas, sobretudo, os serviços do Tribunal da Cidadania. O ministro Kukina vai substituir a ministra Suzete Magalhães, que exerceu a função desde novembro de 2019. Ela foi a primeira ministra a ocupar o cargo no STJ e, sob seu comando, a ouvidoria recebeu mais de 6.400 demandas e 136 pedidos pelo sistema de informação ao cidadão, com a participação de quase 75 mil usuários nas pesquisas de satisfação do tribunal. Sérgio Kukina é ministro do STJ desde fevereiro de 2013. Ele foi escolhido para ser ouvidor pela Corte Especial do Tribunal e fica no cargo pelo próximo ano. Sobre a gestão como ouvidor, o ministro diz que pretende dar continuidade ao trabalho da ministra Suzete, além de ampliar o diálogo com outros órgãos. Dentro de um ambiente, né, de muito diálogo, né, também de muito contato com as congêneres, né, de outras unidades judiciais do país, né, para que a gente possa buscar, né, a partir da experiência de cada ouvidoria, né, em cada tribunal, nos diversos tribunais, buscar mecanismos, né, que possam ser aplicados também por nós, né. Eu acho que o judiciário, a gente não pode perder a dimensão de sua unidade. E essa unidade faz com que devamos permanentemente buscar, né, essa interação. Em manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público Federal reforçou o posicionamento contrário à concessão de habeas corpus ao ex-senador Jean Argelo. Ele foi denunciado em 2014 pela Força Tarefa Lava Jato, no Paraná, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A defesa de Jean Argelo entrou com pedido de anulação de sentença e habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, com o argumento de que a Justiça Federal não teria competência para julgar os crimes os quais ele está sendo acusado. Isso porque, ainda de acordo com os advogados que cuidam do caso do ex-senador, o processo deveria ocorrer na Justiça Eleitoral, já que, em tese, o que ele fez foi crime eleitoral. Ao se manifestar na ação, o Ministério Público Federal foi contra o pedido, porque, ao cometer os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, Jean Argelo tinha o objetivo de enriquecer e não de atrapalhar o processo eleitoral. De acordo com a denúncia apresentada pelo MPF na Lava Jato, o ex-senador recebeu 5 milhões de reais para proteger diretores de empresas acusados de participarem do esquema de corrupção na Petrobras. E no próximo bloco, em nova série de reportagens especiais, o Jornal da Justiça fala do home office, uma nova forma de trabalho que deve continuar em muitos setores. Não saia daí. A Constituição da República Federativa do Brasil tem
tem entre os seus fundamentos o princípio da dignidade da pessoa humana. Diante disso, a pessoa humana é a protagonista do mundo jurídico, garantindo-lhe em seu favor a plena liberdade e proteção quanto ao seu projeto de vida e suas escolhas existenciais. O avanço da Covid-19 mudou a rotina de trabalho de muita gente. No Brasil, mais de 8 milhões de pessoas levaram o serviço literalmente para casa. É que empresas privadas e órgãos públicos adotaram o sistema de trabalho remoto. Na primeira reportagem especial sobre o impacto da pandemia no nosso dia a dia, você vai ver que o teletrabalho é uma modalidade que veio para ficar em muitos setores da economia. A estação de trabalho da Rafaela é a cara dela. Só que o espaço tá assim, vazio desde março. Em casa, o laptop ganhou um cantinho da sala e é aí que mantém o serviço em dia. Eu nunca tinha vivido isso e achava que eu não ia conseguir administrar o tempo entre os serviços de casa e os do trabalho. O que é natural. Acredito que muita gente deve passar por isso também. Mas eu vi que isso é possível quando se tem foco e disciplina. E vontade. Rafaela está entre as mais de 8 milhões de pessoas que estão trabalhando de forma remota no Brasil, segundo o último levantamento do IBGE. A alternativa foi estratégia adotada por 46% das empresas durante a pandemia, como a agência de publicidade do Sávio. Hoje ele trabalha sozinho, porque o resto da equipe entrega as demandas de casa. Hoje se busca uma harmonia muito maior, né? No momento em que você foi obrigado a permitir que o funcionário fizesse o seu próprio horário, ou tivesse mais em casa, ou trabalhasse junto do filho, às vezes o filho pequeno subindo no colo. Então, as empresas foram obrigadas a se tornar mais compreensivas, mais flexíveis. E, por outro lado, os funcionários, eles também entenderam que alguns fatores, como usar o próprio equipamento, usar a própria internet, custos, tudo isso teve que ser renegociado, repactuado entre funcionários e empresas. Teletrabalho é uma modalidade em que o trabalhador cumpre a jornada fora da empresa, com um contrato específico que está previsto na CLT. Durante a pandemia do novo coronavírus, ele ficou muito mais comum. Além das mudanças, todo mundo deve ficar ligado nas novas regras. Por exemplo, quando a atividade profissional ocorre desta forma, o empregado não tem direito a intervalo e horas extras. Também não ocorre o controle sobre as horas efetivamente trabalhadas. Para você se instituir um regime de teletrabalho, você precisa de um acordo mútuo entre empregador e empregado. E aí um aditivo contratual é o ideal para a gente poder estabelecer essa relação. Considerando, inclusive, que, por exemplo, o fornecimento de materiais pelo empregador, apesar de não obrigatório dos materiais para o teletrabalho, ele não é obrigatório. Mas se ele houver, ele tem que estar disposto em contrato. E o fornecimento desses meios, esses meios em si, não tem natureza salarial, não tem reflexo sobre as verbas salariais. No Supremo Tribunal Federal, o teletrabalho para muitos servidores foi repentino, mas acabou dando muito certo. Uma pesquisa online respondida por 492 profissionais revelou: 90% deles estão muito satisfeitos em trabalhar em casa. Entre os pontos positivos estão a possibilidade de estar próximo à família, economia de tempo, redução de custos no deslocamento e flexibilidade de horários. 67% dos trabalhadores afirmaram que gostariam de continuar trabalhando remotamente, mesmo depois da pandemia. Em 2018, apenas 108 servidores do STF faziam trabalho remoto. Ao longo dos anos, no entanto, o número foi crescendo, mesmo que timidamente. Em fevereiro de 2020, já eram 179. Um mês depois, com a pandemia da Covid-19, 90% do tribunal teve de trocar o escritório pela sala de casa. Com isso, nós podemos identificar que foi mantida o valor entregue à sociedade, os resultados que o STF apresentou na sua prestação jurisdicional manteve a sua eficiência e sua eficácia. Tivemos economias administrativas significativas, com economias em torno de 40%, chegando até 60% em economias de papel.
Com relação à experiência dos servidores, identificamos que houve uma percepção que a produtividade foi mantida. Na casa da Rafaela, lá do início da reportagem, a vida pessoal e profissional estão indo muito bem, obrigada. E por que não pensar nela pós-pandemia? O trabalho remoto me proporcionou uma convivência mais intensa com a minha família, especialmente com as minhas filhas, que estão entrando agora na adolescência. É por isso que eu gostaria, sim, de continuar o trabalho remoto mesmo após o fim da pandemia. Depois do YouTube e do Twitter, agora a TV Justiça está no Instagram. Mais um canal digital de comunicação entre nós e você aí de casa. A arroba é muito fácil, TV Justiça Oficial. Basta digitar na busca do aplicativo e seguir. No Instagram, o internauta vai ter conteúdo exclusivo e ficar sabendo de tudo que vai ser transmitido pela TV. E não é só isso não. Todo mundo vai poder interagir, tanto pelos comentários quanto pelos filtros que estão sendo desenvolvidos especialmente para a TV Justiça. Neste novo canal, você vai acompanhar um pouco da nossa rotina, notícias, bastidores e conhecer mais sobre os programas especiais. O Poder Judiciário do jeito que você nunca viu, com um simples toque na tela. Já somos quase 400 mil no Twitter, mais de 100 mil no YouTube. Não perde tempo não, vem pro Instagram também. E o STF também estreou hoje duas novas redes sociais, o Facebook e o Instagram. O perfil no Instagram é @Supremo Tribunal Federal e no Facebook é facebook.com/Supremo Tribunal Federal. Lembrando que o STF já está no Twitter e no YouTube. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Falando em Justiça. Para você, uma boa noite. Até amanhã.